Olá, gente. Bom, dando continuidade aqui ao nosso curso de rig, eu vou agora fazer o rig do braço, tá? Então, bom, do braço até a ponta dos dedos, a gente basicamente vai fazer controles muito simples, tá? Eu vou, talvez, produzir outros vídeos referente a controle de FK e tal, mas nesse eu vou me concentrar no básico, que é um controle de FK da clavícula até a pontinha do dedo, tá? Então eu vou momentaneamente esconder aqui os controles, esconder os joints eu vou precisar, então vou deixar em reference, vou deixar o corpo dele em reference também, para não ficar me atrapalhando na hora de selecionar coisas. Eu vou começar pelo controle da clavícula, tá? Então eu vou criar uma forma, eu vou esconder na verdade o corpo, tá? Vou criar a forma de uma seta, mas eu quero deixar um pouquinho mais tridimensional do que uma seta. Então, eu vou fazer tanto na vista direita, onde eu estou, quanto na vista superior, tá? Eu vou entrar aqui na CV Curve Tool, me certificar que ela está no modo 1 linear, ligar o Snap to Grid para poder usar o grid como referência para criar a seta. Agora eu vou trocar de câmera, eu vou ir para a vista superior, terminar a seta. Agora eu acho que eu vou até esconder os joints também, porque eu preciso ver. Eu dei uma. Eu ia fazer uma seta completa, eu acho que eu vou fazer visto de cima, eu vou fazer só metade, porque vai ter um controle da clavícula de cada lado, é óbvio, né? Então, o nosso controle vai ficar assim, tá? Vou pintar de vermelho, vou começar pelo lado esquerdo, estou pintando todos os controles do lado esquerdo de vermelho, né? Então, estou aqui em Object Display, Drawing Overrides, Enable, e vou pintar de vermelho. O nome desse controle, então, será Clavicle Control L. Bom, esse controle aqui, eu vou arrastar ele até o joint da clavícula. O jeito que eu prefiro fazer isso é usando um constraint, né? Então, não se confundam, por favor, porque assim, eu vou usar o constraint primeiro só para posicionar o controle e depois eu vou usar o constraint, o mesmo constraint, inclusive, para criar a funcionalidade do controle, tá? Então, a gente vai fazer dois constraints, um para posicionar o controle, para deixar ele no lugar certo, com a orientação certa, né, imitando a orientação do joint, e da outra vez para a gente criar efetivamente a funcionalidade do controle. Tá? Para fazer isso, eu vou copiar o nome desse controle, eu vou agrupá-lo nele mesmo, apertando Ctrl G, só vou substituir a palavra control pela palavra null. Agora eu vou deixar o esqueleto visível de volta. Estão os joints. Bom, eu coloquei esse controle dentro de um grupo exatamente para poder fazer isso daqui, ó. Selecionar a clavícula. A clavícula tem esta orientação aqui, certo? Ela está basicamente com a mesma orientação da cena, né? Eu quero dizer Y apontando para cima, X apontando para a direita, Z apontando para frente. Mas ela, claro, ela está um pouquinho torta, né? Ela não está copiando a orientação da cena. Eu quero que o controle fique assim também. Então, para imitar isso, eu vou fazer um constraint, tá? Só que o constraint, o primeiro, ele tem que ser aplicado no grupo, tá? Porque, do contrário, toda a informação que vai arrastar a seta até o joint, ela iria parar no próprio controle. E quando a gente dá freeze transformations, embora a gente consiga deixar os números em zero, a gente também resetaria o pivô. Ele não ficaria orientado em relação ao joint, tá? Então, para evitar isso, é simples. Basta você aplicar um parent constraint sem a opção mantém offset,
Primeiro você vai selecionar o joint, depois você vai selecionar o grupo, não é o controle, tá? Por isso eu usei o outliner e estou apertando a tecla Ctrl. Aí eu vou dar Apply, tá? Então, o controle vai ficar assim. Eu vou diminuir um pouquinho a seta, também vou afastar um pouquinho a seta dos joints, tá? Porque a geometria provavelmente está cobrindo o controle, né? Então, vou travar os joints um pouquinho, selecionar aqui os control vértices. Eu estou vendo que eu tenho o spline K da aula passada ainda selecionável, então vou colocar ele no meu layer invisível, a curva dele também, para não atrapalhar a seleção. Selecionar então todos os control vértices. Eu vou usar como ponto pivô o próprio joint da clavícula, vou diminuir ele, diminuir os control vértices. Diminuindo os control vértices, eu consigo diminuir tudo. Acho que assim tá bom. Agora eu vou afastar um pouquinho. O controle vai ficar em tesoura, né? Ele vai ficar um atravessando o outro por causa da orientação que eu fiz para as clavículas. Não tem nenhum problema por mim, tá? Mas por isso que é tão importante a gente criar um sistema de cores, né, para os controles. Bom, continuando. Eu vou criar mais um controle agora. Uma coisa que é importante não se esquecer antes de eu continuar é que vocês precisam deletar o constraint, tá? Quando vocês usarem essa técnica que eu uso para arrastar o controle até o joint, tá? Do contrário, você vai aplicar um constraint cruzado quando estiver fazendo a funcionalidade e muita coisa pode dar errado desse jeito, tá? Então, dessa vez eu vou fazer um controle um pouquinho mais simples, eu vou criar apenas um círculo NURBS, deixar ele um pouquinho maior, mas eu vou girar ele 90 graus para ele ficar orientado do jeito certo. Vou dar Freeze Transformations, batizá-lo já de Shoulder, Ctrl L, vou pintá-lo de vermelho, apertando Ctrl A, indo na aba de Shape, ligando o Enable Overrides em Drawing Overrides, tá? Que é uma sub-aba de Object Display. Deixar ele vermelho. Copiar o nome dele, criar um grupo para ele, né? Agrupar ele nele mesmo, apertando Ctrl G. Colar o nome e substituir a palavra Ctrl pela palavra Nu. E vou repetir a técnica para arrastar esse controle até o lugar certo, tá? Então, a técnica que eu estou usando consiste no seguinte: eu vou selecionar o joint, eu vou selecionar o grupo, eu vou em Constraint, dou um Parent Constraint, aquela opção mantém offset, ela está desligada, eu já vou apagar o Constraint, porque senão eu acabo esquecendo. Agora eu vou redimensionar o controle, então vou selecionar os control vértices da própria curva, escalar eles um pouquinho, assim tá bom. E dessa vez eu vou simplesmente duplicar esse controle. Na verdade, eu vou duplicar o nulo, tá? Vou duplicar o grupo. Então, eu vou duplicar. Dessa vez, eu vou mudar a palavra shoulder para elbow usando o modify search and replace names, porque assim eu já troco nas duas, tá? Eu vou digitar shoulder na primeira linha e elbow na segunda. Ou seja, procure pela palavra shoulder, troque pela palavra elbow. Então, já trocou nos dois. Só tem o número 1 aqui que eu preciso me livrar. Eu vou selecionar o joint do cotovelo. O nulo eu vou dar Parent Constraint. Lembrem-se, a opção Maintain Offset está desligada, tá? É a única coisa que eu fiz nas configurações do Parent Constraint.
Mais uma vez eu vou duplicar o nulo novamente, tá? O grupo. Vou dar Ctrl D, mudar a palavra elbow tanto no nulo quanto no controle para wrist. Controle do pulso, né? Tirar esse número um. Selecionar o joint do pulso. Selecionar o grupo e dar um constraint parent. Não se esqueçam que depois de fazer isso, vocês têm que deletar os constraints, tá? Essa técnica aqui a gente só usa para reposicionar os controles de acordo com a orientação dos joints, tá? Eu vou encolher um pouquinho aqui o controle da mão, pulso, né? E para os dedos, eu vou usar quadradinhos, tá? Cubinhos, na verdade. Então, eu vou criar um cubinho poligonal. Só uma peculiaridade sobre esse cubinho, eu vou fazer com que ele comece a partir do próprio ponto pivô. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou pegar essa face aqui e apertando X para ligar o Snap to Grid, eu vou posicionar ela exatamente onde está o zero da cena. A próxima, um quadradinho para frente. Não tem problema que ele perdeu o formato de cubo perfeito, né? Não está mais retangular agora, porque a ideia de fazer, de usar esse cubinho, é ele realmente dar a volta nas falanges dos dedos, né? Então, eu acho que é até melhor que ele seja um pouco mais esticadinho. Então, agora eu vou ligar o Snap to Points e vou voltar para a minha ferramenta de criar curvas, tá? Eu vou dar a volta completa nesse cubo. Não tem nenhum problema clicar mais de uma vez em uma face, tá? O importante é que você tenha certeza que você deu a volta completa. Depois de feito isso aqui, eu nunca mais vou mexer individualmente com os vértices, né? Acho que eu terminei. Deletar o cubo. Terminei. Eu vou pintar essa curva de vermelho. Como eu tenho feito com todos os controles, e vou batizá-la de... eu vou começar pelo dedo indicador, tá? Então eu vou chamar só de IND, de indicador, control, mas acho que eu vou colocar uma referência. Vão ter três, né? Três falanges. Então vai ser IND base, control. Aí eu vou fazer um outro IND middle, control. E depois IND tip, control, tá? Base, meio e ponta. Então tá bom. Dá Enter. Colocar ele dentro de um nulo já. Então, agrupar ele nele mesmo, né? Já copiei o nome, vou colar o nome aqui. Em vez de control, eu vou colocar a palavra null. Beleza. Então, agora eu vou usar a mesma técnica para alinhar ele com a primeira falange aqui do dedo indicador. Então, eu vou apagar a geometria um momentinho. Destravar os joints para poder selecionar a primeira falange. Selecionar o nulo, o IndBase null. E dar Parent Constraint. Ele ficou um pouquinho menor do que eu gostaria. Vou deletar o Constraint. Travar os joints novamente. Selecionar aqui os Control Vértices. Falei que não ia mexer mais com os Control Vértices e já aqui estou eu fazendo isso, né? Mas é porque eu vou mexer com todos de uma vez. Então, não é tão problemático assim, né? É como se eu estivesse escalando, eu só não quero dar Freeze Transformations, né? Por isso eu vou acertar o tamanho, inclusive vou deixar a geometria visível novamente, para usar ela como referencial. Acho que tá bom. Talvez mais para frente eu deixe um pouquinho mais largo, mas eu estou procurando um tamanho universal, assim, né? Então, por hora parece legal. Bom,
Eu vou duplicar, tá? Então, vou dar Ctrl D, eu vou pedir no Modify Search and Replace Names para ele trocar a palavra base pela palavra middle. Eu vou escrever inteira a palavra porque vai ter o mid finger, né? Então, vai ter o mid middle em algum momento, para não confundir, para não ter mid mid. Eu vou. Essa daqui eu não vou abreviar, tá? Selecionar o joint da segunda falange aqui, selecionar esse nulo e dar um constraint parent. Não se esqueçam que precisa deletar o constraint assim que o controle já estiver no lugar. Dessa vez ele ficou um pouquinho maior do que eu gostaria, né? Ele está passando aqui da segunda falange. Isso significa que quando eu fizer o terceiro controle, os dois vão se atravessar. Eu não gosto muito disso, tá? Então eu vou redimensionar ele, selecionando os control vértices. Acho que dessa vez eu só preciso selecionar esses daqui, os da frente. E aí eu só vou dar uma empurradinha para trás. Mais uma vez vou duplicar o nulo. Dessa vez eu vou trocar a palavra middle pela palavra tip, usando o modify search and replace names. Assim ele troca dos dois, né? Tanto do grupo quanto do controle. Selecionar a última falange, selecionar o nulo. Deixa eu tirar o número 1 daqui primeiro. Beleza. Selecionar de novo, tá? Selecionar a última falange, selecionar o segundo controle, o terceiro controle, perdão, da constraint parent. Ele vai se alinhar ao dedo. Eu vou deletar o constraint e a gente já tem um dedinho. Antes da gente prosseguir, eu vou criar a hierarquia entre os controles, tá? Entre os controles dos dedos. Assim fica mais fácil no decorrer, né? Porque aí eu duplico um dedo inteiro, né? Quando eu for fazer os outros. Então, eu vou dar um zoom porque isso costuma gerar muitas dúvidas, tá? Então, nós temos aqui sempre um grupo, uma curva, um grupo, uma curva, um grupo, uma curva, tá? Então, quando eu uso essa estratégia de colocar o controle dentro de um nulo, eu tenho sempre que lembrar que se eu quiser parentear esse controle em algum lugar, eu tenho que parentear pelo nulo, assim, ó. Com o botão do meio do mouse, eu vou segurar aqui o ind tip null e vou arrastar para o ind middle control, ou seja, eu acabei de parentear o grupo que contém o controle da ponta do dedo no controle do meio do dedo, tá? Então, vai ficar essa escadinha que sempre vai conter um grupo, uma curva, um grupo, uma curva, tá? Vou fazer a mesma coisa usando o ind middle null e o ind base control, certo? Então, agora eu tenho um parentesco, uma relação de parentesco entre o dedo indicador, só entre o dedo e o indicador no momento. Já já a gente vai criar para o braço inteiro, tá? Bom, mas antes eu vou fazer aqui os 15 controles dos dedos. Então, eu vou selecionar IndBase nu, duplicar. Fazendo isso, eu dupliquei o dedo inteiro, né? Dupliquei os três controles e todos os seus nulos. E agora eu vou me pedir para o Maia mudar de ind para mid, porque nós vamos fazer o dedo médio. Então, agora eu tenho, é claro, né, os dois grupos estão no mesmo lugar. Eu só vou deletar esse número 1. Selecionar o primeiro joint do dedo médio, deixa eu apagar a geometria, porque eu acho que assim dá para enxergar melhor o que eu vou fazer. Selecionar o primeiro nulo, dar um constraint parent, deletar o constraint, isso é importante, tá? Selecionar a segunda falange, o segundo grupo da parent constraint, deletar o constraint. Vai ser bem repetitiva essa aula, viu? Mas é basicamente isso que eu vou fazer. Criar o controle, colocar dentro de um grupo, selecionar para alinhar, selecionar o joint, selecionar o grupo, dar um parent constraint sem manter offset, até tá todo mundo, todos os 15 controles dos dedos, mais os controles do braço, todo mundo no lugar, tá? Porque eu também já quero dar mirror ainda nessa aula, tá? Então, beleza. Mais uma vez eu vou duplicar o grupo, então eu vou selecionar o mid base null, vou dar Ctrl D, vou usar o Modify Search and Replace Names para trocar a palavra mid pela palavra ring, de ring finger, né? Dedo anelar.
tirar o número um, selecionar a primeira falange do dedo anelar, selecionar o primeiro dos nulos e vou dar constraint parent, sem esquecer de deletar o constraint, tá? Toda vez que eu fizer isso. Selecionar a segunda, selecionar o segundo grupo, parent constraint. Eu poderia estar usando um atalho aqui, tá? Eu não estou usando para dar para me acompanhar aqui vendo os menus. Eu poderia estar usando a tecla G, tá? Que repetiria o último comando. O último comando que eu usei foi o parent constraint, tá? Então, ele repetiria. Vocês podem fazer isso quando vocês forem fazer o rig de vocês, que eu acho um pouquinho mais prático. Vou duplicar mais uma vez. Dessa vez eu vou trocar a palavra ring pela palavra pink. Tirar o número um. Selecionar a primeira falange do lindinho. Selecionar o primeiro grupo de controles da parente constraint e deletar o constraint. Acho que esses controles aqui eu vou ter que, no geral, diminuir, né? Por causa do tamanho do mindinho. Então, eu acho que eu já vou ir fazendo isso. Tá, eu selecionei o primeiro controle aqui. Também vou travar o layer de joints para não me atrapalhar. E vou apertar a seta para baixo no teclado, tá? Assim eu isolo ele, porque ele tem filhos, né? Então, dessa vez eu só quero diminuí-lo. Vou fazer de novo que eu acabei selecionando outro controle aqui. Eu acho que eu quero colocar o pivô no próprio joint, que eu quero controlar daqui a pouco. O joint da base, eu vou deixar menor e mais estreitinho e vou dar uma olhada na geometria para ver se eu não encolhi demais. Não, dá para selecionar, dá para ver em todos os ângulos, então tá tudo bem. E agora eu vou dar prosseguimento no posicionamento dos controles, tá? Então, vou travar o layer de joint, selecionar a segunda falange, selecionar o segundo grupo, usando a tecla Ctrl e dar constraint parent, ele vai alinhar. Acho que eu devia ter diminuído o primeiro controle um pouquinho mais, olha, eles estão meio que se atravessando. Então, eu vou fazer isso agora. Apertar de novo a seta para baixo no teclado para isolar. Dessa vez eu vou selecionar só esses control vértices aqui do comecinho. E agora eu vou selecionar o próximo cubinho. Mais uma vez eu vou apertar a seta para baixo no teclado. Selecionar todos agora. Vou deixar mais estreito primeiro. Também mais baixinho. E um pouquinho mais curto também. Eu estou acabando um pouquinho antes do joint, né? Assim ele não se atravessa com o outro controle. Então, vou selecionar agora a terceira falange, o terceiro grupo. Vou dar constraint parent. Também vou redimir, vou primeiro apagar o constraint, mas depois eu vou redimensionar o controle aqui. Então, vou travar o layer de joints, selecionar os control vértices, vou deixar ele também um pouquinho mais estreito, um pouquinho mais baixo e puxar esses controles aqui um tiquinho de nada para trás, tá? Acho que mais baixinho, melhor, para não atrapalhar na hora de selecionar e também para ter uma diferenciação. Posteriormente, não enquanto eu gravo o vídeo, eu vou redimensionar todos, tá? Tipo, para ter uma diferenciação de tamanho e talvez também de cor, tá? Fazer não necessariamente sempre do mesmo tom de vermelho, tá? Imagina o personagem segurando uma coisa com as duas mãos, tal, é útil você ter uma diferenciação cromática entre esses cubinhos todos, tá? Para fazer o polegar, eu vou duplicar, na verdade, o grupo do indicador, tá? Porque eu acho que o tamanho é mais próximo do que eu estou querendo. Então, vou duplicar. Dessa vez eu vou trocar a palavra ind pela palavra thumb.
Para posicionar, eu vou selecionar o joint da base do polegar e, atenção, né? A base do polegar é esse joint aqui, certo? Que está bem pertinho do pulso, não é esse joint aqui, que é o que normalmente nós poderíamos considerar ser a base do polegar, tá? Ela fica para dentro da mão. Vou selecionar o primeiro grupo, eu esqueci de tirar o número 1, deixa eu tirar. Então, mais uma vez, selecionar o joint, apertando Ctrl, selecionar o grupo e dar Constraint Parent. Não se esqueçam de deletar o constraint, tá? Vocês vão ter que lembrar disso 15 vezes. Selecionar a segunda falange, selecionar o segundo nulo, e dar parent constraint e deletar o constraint. Selecionar a terceira falange, o terceiro nulo, e dar parent constraint, deletar o constraint, tá? Eu vou travar os joints agora, porque eu vou redimensionar os controles mais em função da geometria, né? Percebam que o da base, por exemplo, desapareceu, né? Então, eu vou deixar a geometria em template, selecionar o primeiro controle, apertar a seta para baixo para poder selecionar só ele. Quando eu fizer a seleção por control vértices, eu vou aumentar um pouquinho de lado. Acho que eu vou usar mais translate do que escala, porque eu quero deixar esse controle com um formato irregular, assim, né? Não necessariamente um cubo. Então, eu estou sempre apertando Ctrl Shift e selecionando por área, tá? Por quê? Porque tem vários vértices no mesmo lugar, tá? Se eu simplesmente clicasse, eu provavelmente só selecionaria um e a deformação ia ficar bem estranha, ia puxar um pedaço só, né, do cubinho. Acho que isso aqui já é suficiente, até tá, eu acho um pouco grande demais, então eu vou encolher um pouco aqui. Acho que não tem necessidade de ele ser selecionável pela palma da mão. Então, eu vou para o próximo controle já, tá? Então, também apertei a seta para baixo para poder selecionar só os control vértices. Vou deixar esse aqui um pouquinho mais amplo, porque tem uma boa distância até o próximo joint. Eu acho que o próximo, o do polegar, a única coisa que eu vou fazer é deixar ele um pouquinho mais comprido, porque assim ele fica um pouco mais parecido com o controle. Bom, então nós temos todos os controles que a gente vai precisar para a aula de hoje. É, eu vou começar a criar a hierarquia. Já criei em relação aos dedos, mas eles não estão parenteados em lugar nenhum, né? Então a gente tem esses grupos aqui. Eu vou ir fechando eles para ocupar menos espaço no outliner. Então temos dedo indicador, dedo médio, dedo anelar, dedinho e polegar, né? Eu vou colocar na ordem, então eu vou pegar com o botão do meio aqui, colocar o polegar primeiro, depois indicador, tal, né? Aqui no sentido da esquerda para a direita dos dedos. Então, vou selecionar esses 5 grupos, apertar o Ctrl e selecionar o controle do pulso. E vou apertar P. Assim, eu parenteio todos os grupos que contêm todos os controles de todos os dedos do controle do pulso. Agora, eu vou selecionar o grupo que contém o controle do pulso, tá? O wrist no underline L. Vou apertar o Ctrl e vou selecionar Elbow Control, a curva mesmo, tá? Que é o controle do cotovelo. E vou apertar P. Então, ó, controle do cotovelo, curva de controle do cotovelo, grupo de controle do pulso, curva de controle do pulso e aqui dentro os 5 dedos, tá? Vou selecionar o grupo que contém o controle do cotovelo, vou apertar o Ctrl e selecionar a curva que vai ser o controle do ombro, tá? E apertar P. Selecionar o grupo que contém o controle do ombro, apertar o Ctrl, selecionar o controle da clavícula, a curva e apertar P. Então, criei toda a hierarquia do braço. O braço já se mexe de maneira hierárquica, certo? Em FK, mas ele não manda nos joints ainda. Para mandar nos joints,
Vai ser simples, a gente vai fazer muitas vezes a mesma coisa, que é selecionar o controle. Dessa vez eu não vou usar o outliner, tá? Então, vou selecionar, por exemplo, o controle da clavícula, vou selecionar o joint da clavícula. Então, é importante essa ordem, tá? Para criar a funcionalidade, para posicionar o controle, eu selecionei primeiro o joint e depois o nulo. Agora, o nulo não tem nada a ver com isso, tá? Eu não vou selecionar grupos. Eu vou selecionar usando a tela mesmo, usando o viewport a curva de controle e depois o joint que eu vou controlar com ela, tá? Primeiro quem manda, depois quem obedece, tá? Então vou dar constraint parent. Dessa vez, essa opção mantém offset precisa estar ligada, tá? Idealmente, às vezes nesse caso eu acho que daria certo, mas muitas vezes a orientação do controle e a orientação do joint não batem, tá? E se você desligar o mantém offset, ele vai girar o joint. E nós normalmente não queremos isso, né? Então, eu posso até fechar. Agora eu vou usar o atalho, tá? Eu vou usar a tecla G, porque eu sempre vou fazer a mesma coisa, que é selecionar o controle, apertar o Shift, selecionar o joint e apertar G. Assim eu repito o parent constraint, mantém o offset está ligado, e aí eu vou fazendo controle por controle e joint por joint, tá? Começar pelo dedinho, selecionar o controle, selecionar o dedo, apertar G, selecionar o controle, selecionar a segunda falange, apertar G. Só, eu estou fazendo relativamente rápido, né? Mas façam com calma, tá? Para vocês terem certeza que vocês sempre estão selecionando a coisa certa. Que vocês estão selecionando o controle, depois estão selecionando o joint. Que joint? O joint em cima do qual está o pivô desse controle. E se por um acaso o seu controle não estiver com pivô em cima de joint nenhum, no caso do braço e dos dedos, você fez errado o seu controle, corrija, tá? Todos os pivôs de cada um desses controles, inclusive o controle da clavícula, né, que ficou para fora da geometria, eles devem estar em cima do joint que eles vão controlar, tá? É importante ficar atento para isso. Importante também que nessa última etapa, na etapa em que a gente está criando a funcionalidade, que a gente está criando os constraints, é importante ter certeza que você está selecionando primeiro uma curva, depois um joint. Reparem, o controle está branco, o joint está verde, tá? É assim que deve estar. E que você está executando o parent constraint com a opção de manter offset ligada, tá? Então, pronto, já temos os controles do braço e os controles dos dedos, tá? Agora eu vou duplicar isso daqui para o outro lado. Para duplicar, eu preciso de um pivô central para todo mundo. O pivô de todo mundo, no momento, pode ser considerado como o pivô do nulo que contém o controle da clavícula, porque é o que está mais acima nessa hierarquia, né? E como vocês podem ver, ele não está no centro e ele não está alinhado com a cena, então ele não serve, tá? Então eu vou criar mais um grupo, tá? Ctrl G, e eu vou batizar esse grupo de ARM controls, no plural mesmo, L. Eu vou colocar um FK, porque provavelmente num vídeo futuro eu vou criar um FK switch, é uma coisa que me perguntam muito, e aí eu vou usar, vou criar um outro desses. Tá, então eu criei o ARM controls FK underline L. E quando a gente cria um grupo, por default, tá? Por definição de fábrica, o Maia coloca o pivô no centro da cena. Esse grupo já serve para a gente duplicar. Mas como eu vou parentear ele no controle do tórax, eu vou colocar o pivô só por uma questão de boa prática, tá? Ele funcionaria, tá? Se eu deixasse o pivô aqui. Mas eu vou colocar o pivô exatamente no mesmo lugar onde está o pivô do controle, onde eu vou parenteá-lo, tá? Ou seja, aqui. Também fica no meio, então também serve para espelhar. Então, eu vou espelhar, vou apertar Ctrl D, eu vou digitar -1 na escala em X, tá? E aí eu tenho os controles do lado direito. Ele só ainda não tem nem cor de controle do lado direito e nem nome de controle do lado direito. Então, eu vou dar
Modify, Search and Replace Names e pedir para ele trocar todos os underline L's por underline R's. E vou dar Replace. Eu não vou nem colorir e nem fazer a funcionalidade dos controles do lado direito, tá? Porque é exatamente a mesma coisa. Vou só fazer o controle da clavícula direita, até porque ele é o que está em tesoura, então, na verdade, o controle do lado de esquerdo está no lado direito, o controle do lado direito está no lado esquerdo, por causa da orientação das minhas clavículas. Como eu disse, isso não me confunde, mas confunde muita gente, tá? Então, é importante mudar a cor desse controle aqui, tá? Vou apertar a seta para baixo, apertar Ctrl A. Ele já vai me levar para o Drawing Overrides, porque eu já mexi bastante com ele hoje, né? Então, eu só vou clicar 2 vezes para abrir o Color Picker e pintar de azul marinho, tá? E para relembrar, a funcionalidade você faz assim, seleciona o controle, seleciona o joint que você quer controlar, nesse caso é a clavícula direita, e você vai dar Constraint Parent com a opção Mantém Offset ligada em todos os controles, tá? Então é só ir selecionando, apertando G, selecionando, apertando G e depois mudar a cor, claro, tá? Então, por hoje é só, eu vou ficar por aqui, já criamos os 2 braços, não esqueçam de parentear esse conjunto inteiro de controles no controle do tórax, tá? Do contrário, você vai ficar sem uma hierarquia funcional no seu rio. Até a próxima, gente!